Olá, pessoal! Está começando mais uma aula com o professor virtual. E a matéria de hoje é aquela que é geralmente temida por todos, a matemática. Mas não se preocupe, nós preparamos um DVD fácil e simples de entender. Então, vem com a gente. Olá, pessoal! Nesse capítulo nós vamos recordar um assunto que é muito importante para você vestibulando, que é a potência de expoente inteiro. Existem muitos casos de potenciação, vamos estudar o primeiro. Acompanhe na tela. A elevado a m representa o produto de A vezes A, com m maior ou igual a 2, onde A é a base, m é o expoente e indica quantos fatores iguais à base aparecerão no produto. Veja esse exemplo. A ao quadrado é A vezes A. A ao cubo é A vezes A vezes A. Agora preste atenção. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 2 elevado a 1 é igual a 2. 5 elevado a 1 é igual a 5. E todo número elevado a 0 é igual a 1. 3 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 0 é igual a 1. Quando o expoente é negativo, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. A elevado a menos n é igual a 1 sobre A, tudo elevado a n, que também é igual a 1 sobre A elevado a n. Por exemplo, 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é igual a 1 sobre 2 ao cubo, que é igual a 1/8. Vamos ver um outro exemplo. 2 terços elevado a menos 2. Invertemos a fração e trocamos o sinal do expoente e ficamos com 3 sobre 2 elevado ao quadrado, que é igual a 9/4. Agora observe este exemplo. Menos 2 à quarta é igual a menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a menos 16. Note que quem está elevado à quarta é o 2 e não o menos 2. Por isso, o sinal negativo fica aguardando o resultado, que é menos 16. Agora, quando a base é negativa, o sinal participa da operação. Veja, menos 2 à quarta é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a 16. Bem, agora vamos estudar as potências de base 10, que são muito utilizadas na notação científica. Veja na tela. 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 ao cubo é igual a 1000. O expoente indica o número de zeros à direita. Vamos ver agora a potência de base 10 com expoente negativo. Usando a fórmula para expoente negativo, temos 10 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 10 ao cubo, que é igual a 1 milésimo, ou 0,001. Perceba que o expoente negativo indica o número de casas após a vírgula. Agora vamos ver as propriedades da potenciação. Observe, em um produto de potências de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 multiplicado por 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 2 mais 3, que resulta em 2 à quinta. Na divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtraem-se os expoentes. Exemplo, 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a 3 menos 2, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Na potência de uma potência, conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes m e n. Exemplo, 2 ao quadrado elevado ao cubo, conserva-se a base 2, multiplicam-se os expoentes 2 vezes 3 igual a 6, que é igual a 2 elevado à sexta. A potência de um quociente é igual ao quociente das potências. Note que o m se aplica tanto ao A quanto ao B, com B diferente de zero. A potência de um produto é o mesmo que o produto das potências. Vamos aplicar as propriedades na resolução deste exercício. Simplifique a expressão. Devemos começar sempre pelos parênteses.
Aqui temos uma divisão de potências de mesma base, portanto, conservamos a base e subtraímos os expoentes, o que resulta em 10 elevado a menos 2. Agora temos o produto de potências de mesma base. Conserva-se a base e somam-se os expoentes. E neste caso, o resultado é 10 elevado a 1. Encontramos agora uma potência de potência e, portanto, vamos conservar a base e multiplicar os expoentes. Veja, 10 elevado a 1 vezes menos 3 é igual a 10 elevado a menos 3, que é igual a 0,001. Olá pessoal, vamos estudar agora a radiciação. Acompanhe na tela. A raiz enésima de A é igual a B, C e somente C, B elevado a N é igual a A. A é o radicando, N é o índice da raiz e o símbolo da raiz é chamado radical. Então vamos ver agora algumas propriedades da radiciação. Vamos começar estudando o produto de duas raízes com o mesmo índice. Acompanhe. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8. Como são raízes com o mesmo índice, podemos colocar um único radical e dentro dele 2 vezes 8, que é igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. A segunda propriedade aplica-se à divisão de raízes com o mesmo índice. Vejamos. Raiz enésima de A dividida por raiz enésima de B com B diferente de zero é igual a raiz enésima de A dividido por B. Exemplo, raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2. Como as raízes possuem o mesmo índice, simplificamos para um único radical e dentro dele 8 dividido por 2, que é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Vamos ver agora a raiz de uma potência. Observe, raiz enésima de A elevado a m é igual a raiz enésima de A, tudo elevado a m, ou seja, a raiz de uma potência é igual à potência da raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 9 ao cubo. Vamos usar a terceira propriedade e colocar o expoente fora da raiz. Assim ficamos com raiz quadrada de 9 elevada à terceira. Raiz quadrada de 9 é 3 e 3 ao cubo é igual a 27. Vamos ver a quarta propriedade, raiz de uma raiz. Veja, raiz enésima da raiz emésima de A. Podemos simplificar para um único radical, sendo que o índice deste radical é o produto dos índices, n vezes m. Olhe o exemplo. Raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Vamos colocar o 16 em um único radical com o índice 4, que é o produto dos índices originais 2 e 2. Assim, ficamos com a raiz quarta de 16. Neste caso, é fácil perceber que 16 é igual a 2 elevado à quarta. E a raiz quarta de 2 elevado à quarta é igual a 2. Agora vamos ver a última propriedade. Acompanhe. Raiz n vezes m de A elevado a m vezes p. Observe que o m aparece tanto no índice da raiz como no expoente do radicando. Portanto, podemos cancelar os dois. Assim ficamos com raiz enésima de A elevado a p. Vamos ver um exemplo. Raiz quarta de 3 elevado à sexta. Vamos usar o seguinte raciocínio. 4, o índice da raiz, é igual a 2 vezes 2. 6, o expoente do radicando, é igual a 2 vezes 3. Então podemos cortar o 2 do índice com o 2 do expoente, e ficamos com raiz quadrada de 3 ao cubo, que é igual a raiz quadrada de 27. Muito importante para você vestibulando é saber resolver potência de expoente racional. Acompanhe comigo essa definição. A elevado a n sobre m é igual a raiz emésima de A elevado a n. Observe que o denominador m vai para fora da raiz e o numerador n vai para dentro da raiz. Decore assim: quem está por cima vai para dentro, quem está por baixo vai para fora. Vamos resolver um exercício. 2 elevado a 1 meio vezes 2 elevado a 3 meios.
2 elevado a 1 meio é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Veja, o de cima vem para dentro e o de baixo vai para fora. E da mesma maneira, 2 elevado a 3 meios é igual a raiz quadrada de 2 à terceira. Lembrando que o produto de raízes do mesmo índice é igual à raiz do produto, ficamos com raiz quadrada de 2 elevado a 1 vezes 2 elevado à terceira. Veja que dentro do radical temos um produto de potências de mesma base. Então conservamos a base e somamos os expoentes. E ficamos com raiz quadrada de 2 à quarta. 2 à quarta é igual a 16. E raiz quadrada de 16 é igual a 4. Também podemos resolver este exercício usando as propriedades da potenciação. Veja, trata-se de uma multiplicação de potências de mesma base. Então vamos conservar a base e somar os expoentes. 1 meio mais 3 meios. Ficamos com 2 elevado a 4 meios, que é igual a 2 elevado à segunda, que é igual a 4. Agora vamos ver racionalização de denominadores. Racionalizar uma fração é transformá-la em outra fração equivalente sem radicais no denominador. Acompanhe esse exemplo. 1 dividido por raiz quadrada de 3. Vamos racionalizar esta fração multiplicando tanto o numerador como o denominador por raiz quadrada de 3. 1 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 3. No denominador, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é igual a 3. Resultado, raiz quadrada de 3 sobre 3. Bem, gente, vamos aprender agora a fatorar, ou seja, transformar a soma de duas ou mais parcelas em um produto de 2 ou mais fatores. Existem vários casos de fatoração, vamos estudar os mais importantes. Vamos começar com fator comum. Observe a expressão AX mais AY. Note que o A está presente nas duas parcelas. Ele é o fator comum e, por isso, pode ser colocado em evidência. Veja, A que multiplica x mais y. Esta é a forma fatorada da expressão. Afinal, para que fatorar uma expressão? Vamos ver este exemplo. Quais os valores de x que tornam verdadeira a sentença x ao quadrado menos 5x igual a 0? Já que existe x nas duas parcelas, podemos colocá-lo em evidência, obtendo x, que multiplica x menos 5, igual a 0. Se o produto de dois fatores é igual a 0, então um deles tem a obrigatoriedade de ser igual a 0. Logo, x é igual a 0 ou x menos 5 é igual a 0. Então, a sentença é verdadeira quando x é igual a 0 ou x é igual a 5. Vamos ver agora o agrupamento. Preste atenção. AX mais AY mais BX mais BY. Note que não existe um fator comum a todas as parcelas, mas repare que o A aparece nas duas primeiras e o B nas duas últimas. Neste caso, devemos fatorar por partes, por grupos. Vamos colocar o A em evidência para as duas primeiras. Veja, A que multiplica x mais y. Agora vamos fatorar as duas últimas colocando o termo B em evidência. E ficamos com B que multiplica x mais y. Mas observe que agora temos dois termos com x mais y e, portanto, ele pode ser colocado em evidência. Assim, a forma fatorada final fica x mais y que multiplica a mais b. Vamos ver agora a diferença de quadrados. Acompanhe. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a a mais b vezes a menos b. Vamos ver um exercício de aplicação. Ache os valores reais de x que tornam verdadeira a sentença. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Observe que 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, substituindo, temos x ao quadrado menos 3 ao quadrado igual a 0. Veja, temos aqui uma diferença de quadrados e podemos fatorar x mais 3 vezes x menos 3 igual a 0.
E você já sabe que se o produto de dois fatores é igual a zero, então um deles tem de ser igual a zero. Assim, x mais 3 igual a zero e x igual a menos 3. Ou x menos 3 igual a zero e x igual a 3. Portanto, os valores de x que tornam a sentença verdadeira são 3 e menos 3. Vamos ver outro exercício. Calcule o valor de 51 ao quadrado menos 50 ao quadrado. Poderíamos fazer esta conta calculando o quadrado dos dois números e depois achar a diferença entre eles. Mas isto tomaria muito tempo e ficaríamos com uma conta muito grande. Então vamos simplificar o cálculo usando a fatoração. Veja, sendo uma diferença de quadrados, vamos passar para a forma fatorada. 51 menos 50 vezes 51 mais 50, o que resulta em 1 vezes 101, que é igual a 101. Vamos estudar agora o trinômio do quadrado perfeito. Acompanhe. A mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. E a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Reconhecer o quadrado perfeito pode ajudar muito na resolução de exercícios. Por isso, é importante você entender. Vamos lá. A mais b ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E a menos b ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vamos resolver um exercício. Calcule o valor da expressão para x igual a 105 e y igual a 104. Uma maneira de resolver esse exercício seria substituir o x e o y na expressão, mas as contas ficariam enormes e perderíamos muito tempo. Note que o numerador da expressão é uma diferença de quadrados e pode ser substituída por sua forma fatorada. X menos y vezes x mais y. Agora veja que o denominador da fração é um quadrado perfeito e também pode ser fatorado para x menos y ao quadrado. No denominador, podemos substituir x menos y ao quadrado por x menos y vezes x menos y. Agora cancelamos o x menos y de cima com o x menos y de baixo. E a expressão simplificada fica x mais y dividido por x menos y. Agora sim, vamos substituir x por 105 e y por 104. E ficamos com 105 mais 104 dividido por 105 menos 104. Como 105 menos 104 é igual a 1 e está no denominador, podemos omiti-lo. E, portanto, o resultado da expressão é 209. Olá, pessoal! Neste capítulo, nós vamos falar sobre os conjuntos. Conjunto é uma coleção de qualquer objeto. Por exemplo, temos o conjunto das cores da bandeira do Brasil: verde, amarelo, azul e branco. Temos também o conjunto das vogais: A, E, I, O, U. E o conjunto dos números primos: conjunto 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Um conjunto pode ser representado de 3 maneiras diferentes. Vejamos. Como podemos representar o conjunto formado pelos números 0, 1, 2 e 3? Podemos usar uma sentença matemática. A igual a todo x pertencente aos naturais, tal que x menor do que 4. Também podemos usar a forma tabular, onde os elementos são colocados entre chaves. Veja, A igual a 0, 1, 2 e 3. Ou ainda podemos usar o diagrama de Venn, onde os elementos aparecem dentro de um balão. Agora observe com atenção estes conjuntos. Note que todos os elementos de A também são elementos de B. Assim, dizemos que A é subconjunto de B, ou que A está contido em B e usamos este símbolo que significa está contido. O conjunto C não é subconjunto de B, então dizemos que C não está contido em B através deste símbolo.
É importante lembrar que existe também o conjunto vazio, que não possui elementos e é representado por este símbolo ou por este outro. E o conjunto unitário, que possui apenas um elemento. Por exemplo, o conjunto dos satélites naturais da Terra possui um único elemento, a Lua. Vamos ver agora algumas operações que podem ser feitas com conjuntos. A primeira delas é a união de conjuntos. Observe. Temos o conjunto A com os elementos 0, 1 e 2, e o conjunto B com 1, 2, 3 e 4. O conjunto A união B é formado pelos números 0, 1, 2, 3 e 4, ou seja, toda a área pintada de amarelo. O conjunto A união B possui todos os elementos de A mais todos os elementos de B e é representado por este símbolo. Agora, veja que os números 1 e 2 pertencem tanto ao conjunto A como ao conjunto B. Eles formam o conjunto A intersecção B. O conjunto intersecção é representado por este símbolo. Vamos ver agora a diferença de conjuntos. O conjunto A menos B é formado por todos os elementos de A que não estão no conjunto B. Ou melhor, por todos os elementos que estão somente no primeiro conjunto. Então, neste caso, o conjunto A menos B é formado pelo elemento 0. Agora vamos fazer um exercício usando operações com conjuntos. Numa pesquisa foram feitas as seguintes perguntas para que respondessem sim ou não. Gosta de música? Gosta de esportes? 90 pessoas responderam sim à primeira pergunta. 70 responderam sim à segunda. 25 responderam sim a ambas e 40 responderam não a ambas. Quantas pessoas foram entrevistadas? Para resolver este exercício, vamos considerar A, o conjunto das que gostam de música, B, das que gostam de esportes, A, intersecção B, o conjunto das que gostam de ambas, e C, o conjunto das que não gostam de ambas. O conjunto A tem 90 pessoas, mas vamos tirar dessas 90 as 25 que também gostam de esportes e vamos colocá-las no conjunto intersecção. O conjunto B tem 70 pessoas, mas 25 delas já foram colocadas no conjunto das que também gostam de música. Portanto, vamos colocar aqui apenas a diferença, 45. Agora vamos colocar no conjunto C as 40 pessoas que não gostam nem de música nem de esportes. Assim temos 65 que só gostam de música, 45 que só gostam de esportes, 25 que gostam de ambos e 40 que não gostam de ambos. Portanto, foram entrevistadas 175 pessoas. Agora vamos ver o produto entre conjuntos ou produto cartesiano. O produto entre dois conjuntos resulta num terceiro formado por pares ordenados, onde o primeiro elemento vem do primeiro conjunto e o segundo elemento vem do segundo conjunto. Vamos ver um exemplo. Dados os conjuntos A com os elementos 1 e 2 e B com os elementos 3 e 4, vamos achar o conjunto A vezes B ou A cartesiano B. Vamos pegar o primeiro elemento de A, que é o 1, e o primeiro elemento de B, que é o 3, e vamos formar o primeiro par ordenado. O segundo par é o formado por 1, que vem de A, e pelo 4, que vem de B. Agora pegamos o 2, que é o segundo elemento de A, e o 3 de B, e formamos o terceiro par. E por fim, o 2 de A com o 4 de B, para formar o último par ordenado do conjunto. Também podemos representar o produto cartesiano através do gráfico cartesiano. É bom lembrar que o primeiro elemento de um par ordenado representa o x e o segundo elemento representa o y. Então, no eixo x, nós vamos colocar os elementos 1 e 2 do conjunto A, e no eixo y, os elementos 3 e 4 do conjunto B. Agora vamos ligar os pontos no gráfico. 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3 e 2 e 4. Esses pontos representam os 4 pares ordenados do conjunto A cartesiano B. Olá pessoal, vamos falar agora sobre as funções.
O conceito de função é um dos mais importantes da matemática. Ele está presente sempre que relacionamos duas grandezas variáveis. Veja. Vamos usar a nomenclatura de conjuntos para compreender melhor o que é uma função. Vamos ver o primeiro caso. Dado o conjunto A e o conjunto B que você vê na tela, vamos associar os elementos de A a seu igual em B. Vejamos. O 0 de A com o 0 de B, o 1 de A com o 1 de B. Observe que existem elementos em A sem correspondente em B. Por isso, esta relação não representa uma função. Vamos ver um outro caso. Observe os conjuntos. Vamos relacioná-los de forma que cada elemento de A é menor que um elemento de B. Assim, 1 é menor que 2, 3 e 4. E 3 é menor que 4. Observe que existe um elemento em A com mais de um correspondente em B. Por isso, esta relação também não representa uma função. Agora preste atenção neste terceiro caso. Dados os conjuntos A e B, vamos associar cada elemento de A a seu dobro em B. Portanto, o 1 de A flecha o 2 em B, o 2 flecha o 4 e o 3 flecha o 6. Note que todos os elementos de A têm correspondente em B e que cada elemento de A possui um único correspondente em B. Neste caso, temos uma função de A em B. Note que o fato de sobrarem elementos em B não interfere na caracterização de função. Com base neste exemplo, podemos ver a definição de função. Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma regra que associa cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B. Dizemos que y é igual a f de x, ou seja, y é função de x. Neste caso, y é igual a f de x, que é igual a 2x. Esta é a fórmula da função, regra da função ou lei da função. Vamos ver um exemplo. Observe esta tabela. Ela relaciona a medida do lado de um quadrado com a sua área. Note que cada valor do lado corresponde a um único valor para a área. Assim, para o lado igual a 1, a área é igual a 1. Para o lado igual a 2, a área é igual a 4. E assim por diante. Portanto, podemos dizer que a área do quadrado é função do seu lado. E a fórmula da função é área igual a lado vezes lado ou lado ao quadrado. Observe que a área é chamada de variável dependente, pois depende da medida do lado. E a medida do lado é chamada variável independente, pois não depende de nada. Vamos ver agora mais três conceitos muito importantes. Acompanhe comigo. Dada a função f de A em B, o conjunto A chama-se domínio da função e o conjunto B chama-se contradomínio da função. Mas observe que a regra da função é dada por y igual a f de x, que é igual a 2x. Note que existem apenas 3 elementos no contradomínio que obedecem a essa regra: o 2, o 4 e o 6. Dizemos que esses elementos formam o conjunto imagem da função. Vamos ver agora um exercício que sempre cai nos vestibulares e confunde muita gente. Quais dos gráficos abaixo não podem representar uma função? Bom, você já aprendeu que para ser uma função, um valor de x deve se associar a um único valor de y. Então vamos ver quais dos gráficos satisfazem essa condição. Para isso, vamos traçar uma reta vertical e fazê-la deslizar ao longo do eixo x. Se essa vertical interceptar o diagrama em apenas um ponto, isto significa que para cada valor de x existe um único valor em y e, portanto, o gráfico pode representar uma função. Vamos ver o primeiro gráfico. Deslizando a vertical, vemos que ela encontra o diagrama da reta em apenas um ponto. Então, este gráfico pode representar uma função. Agora o segundo gráfico. Vamos deslizar a vertical e temos apenas um ponto de encontro. Portanto, este gráfico também pode representar uma função. Vamos ver o terceiro gráfico. Veja, mais uma vez temos o mesmo comportamento, ou seja, a vertical toca o diagrama em apenas um ponto. Assim, este gráfico também pode representar uma função.
Agora observe com atenção o último gráfico. Vamos deslizar a vertical. Aqui você pode ver que ela encontra o diagrama em 2 pontos. Veja, para este ponto de x, existe um valor em y aqui e outro valor em y aqui. Deste modo, esse gráfico não pode representar uma função. Portanto, a alternativa correta, letra D. Fala aí, galera. Vamos continuar falando sobre as funções. E o que são funções sobrejetoras, injetoras e bijetoras. Uma função é sobrejetora quando não sobram elementos no seu contradomínio. E, portanto, o conjunto imagem é o próprio contradomínio da função. Veja esse exemplo. Função sobrejetora. Para todo elemento y de B existe um elemento x de A. Assim, o conjunto imagem é o próprio contradomínio da função. Portanto, uma função f de A em B é sobrejetora C e somente C. Para todo y pertencente a B, existe um x pertencente a A, tal que f de x igual a y. Ou seja, a imagem da função é igual ao contradomínio B. Agora vamos ver a função injetora. Observe que elementos distintos de A estão associados a imagens distintas em B, ou seja, não existem duas flechas convergindo para um mesmo elemento de B. Então, uma função f de A em B é injetora C e somente C para todos x1 e x2 pertencentes a A, sendo x1 diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Função bijetora. Preste atenção neste exemplo. Veja que esta é uma função sobrejetora, pois não sobram elementos em B, e também é injetora, pois elementos distintos de A estão associados a imagens distintas em B. Assim, uma função f de A em B é bijetora C e somente C, é sobrejetora e também é injetora. Vamos ver agora a função inversa. Temos aqui uma função f de A em B definida pela regra y igual a 3x. Observe que é uma função bijetora, pois não sobram elementos em B e os elementos distintos de A estão associados a imagens distintas em B. Portanto, podemos trocar os conjuntos de lugar e associar cada elemento de B ao seu correspondente em A. Dessa forma, nós construímos a função inversa de f, que é representada pela letra f com o expoente -1. Note que a função inversa associa cada elemento x de B a um elemento y de A, tal que y é igual a x dividido por 3. Ou seja, o inverso de f. Observe que na função inversa, o domínio passa a ser o conjunto B e a imagem o conjunto A. Vamos resolver um exercício. Dada a função f de R em R bijetora, definida pela regra f de x igual a 4x menos 17, calcule a função inversa de 7. Existe um procedimento que facilita a obtenção da inversa. Veja, f de x igual a 4x menos 17. É o mesmo que y igual a 4x menos 17. Primeiro trocamos x por y e o y por x. Assim, ficamos com x igual a 4y menos 17. Agora vamos isolar o y, passando o menos 17 para o primeiro membro. Veja, ele troca de sinal. X mais 17 igual a 4y. Agora vamos transpor os dois membros e ficamos com 4y igual a x mais 17 e, portanto, y igual a x mais 17 dividido por 4. Assim, a função inversa de x é x mais 17 dividido por 4. Agora, para acharmos a função inversa de 7, basta substituir x por 7 e temos que a função inversa de 7 é igual a 6. Vamos estudar agora a função composta. Observe este exemplo. f de x é uma função de A em B definida pela lei f de x igual a x mais 1.
Portanto, o elemento 1 de A se associa ao 2 de B, o 2 ao 3 e o 3 ao 4. Agora veja, g de x é uma função de B em C definida pela lei g de x igual a x ao quadrado. Assim, o elemento 2 de B se associa ao 4 de C, o 3 ao 9 e o 4 ao 16. Observe que podemos definir uma função h de x capaz de nos levar diretamente de A para C. H de x é chamada de composta de g e f. Veja a notação. H de x é escrita como g de f de x ou g bola f de x. Bom, qual seria a fórmula da função h de x capaz de nos levar diretamente de A para C? Acompanhe o raciocínio. G de x é igual a x ao quadrado. Isto quer dizer que, por exemplo, g de 2 é 2 ao quadrado, g de 3, 3 ao quadrado. Então, g de f de x é igual a f de x ao quadrado. Sendo f de x igual a x mais 1, g de f de x é igual a x mais 1 ao quadrado. Portanto, h de x é igual a x mais 1 ao quadrado. H de x é a função composta que leva diretamente de A para C. Bom, pessoal, vamos ver agora alguns exercícios. Acompanhe. Dadas as funções f de x é igual a x ao quadrado menos 1 e g de x é igual a 2x, calcule f de g de x e g de f de x. Acompanhe o raciocínio na tela. Resolução. Sendo f de x igual a x ao quadrado menos 1 e g de x igual a 2x, para calcular f de g de x, vamos substituir na fórmula de f de x o valor de g de x. Veja, onde existe o x, vamos colocar 2x. Assim fica f de 2x igual a 2x ao quadrado menos 1, que é igual a 4x ao quadrado menos 1. Agora vamos achar a fórmula de g de f de x. Veja, vamos usar o mesmo raciocínio. G de f de x é igual a g de x ao quadrado menos 1, que é igual a 2 vezes x ao quadrado menos 1, que é igual a 2x ao quadrado menos 2. Vamos ver mais um exercício. Dadas as funções f de x igual a 5x e f de g de x igual a 3x mais 2, calcule o g de x. Preste atenção no raciocínio. Se f de x igual a 5x, então, para acharmos f de g de x, vamos substituir o x por g de x. E ficamos com f de g de x igual a 5 vezes g de x. Mas pelo enunciado, sabemos que f de g de x é igual a 3x mais 2. Assim temos 5 vezes g de x igual a 3x mais 2. Portanto, g de x é igual a 3x mais 2 dividido por 5. Olá, pessoal. Vamos ver agora as funções de primeiro grau. Chama-se função de primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R que associa a cada x o elemento y igual a ax mais b, sendo a e b números reais dados e a diferente de zero. Vamos ver alguns exemplos de função do primeiro grau. Y igual a 2x menos 1, em que a igual a 2 e b igual a menos 1. Y igual a 1/3 de x mais 5. A igual a 1/3 e b igual a 5. Y igual a 4x. A igual a 4 e b igual a 0. Vamos construir o gráfico da função. Y igual a 2x menos 1. Observe a tabela. Pela lei da função, temos que, para x igual a 0, y igual a menos 1. Para x igual a 1, y igual a 1. E para x igual a 2, y igual a 3. Agora que temos os pares ordenados, podemos construir o gráfico. Vamos colocar os valores de x no eixo x e os valores de y no eixo y e unir os pontos. Veja,
0 em x intercepta menos 1 em y, 1 em x, 1 em y, e 2 em x, 3 em y. Agora vamos unir os pontos, e temos a reta da função. Vamos ver agora alguns casos particulares importantes de função afim. Função constante. É uma função f de r em r definida por y igual a b, para todo x pertencente a r. Nesse caso, a é igual a 0. Observe o gráfico de uma função constante. Veja que todos os elementos de x possuem a mesma imagem em y, que é igual a b, e a reta da função constante é horizontal. Função identidade. É uma função f de r em r definida por y igual a x para todo x pertencente a r. Nesse caso, a igual a 1 e b igual a 0. Este é o gráfico de uma função identidade. Nele, cada x se associa ao elemento y igual a x. Observe que o gráfico da função identidade é uma reta que passa pela bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Função linear. É uma função f de r em r definida por y igual a ax para todo x pertencente a r e a diferente de 0. Nesse caso, o b é igual a 0. Observe o gráfico de uma função linear definida pela lei. y igual a 2x. Para x igual a 1, y igual a 2. Para x igual a 2, y igual a 4. Ou seja, em uma função linear, cada x se associa ao elemento ax, com a real e diferente de 0. Graficamente, temos uma reta que passa pela origem. Vamos ver agora como determinamos o zero ou a raiz de uma função de primeiro grau. Temos a função de primeiro grau dada pela lei f de x é igual a ax mais b. Chama-se zero ou raiz da função o número real x, tal que f de x é igual a 0. Mas como podemos achar a raiz de uma função do primeiro grau? X é a raiz da função c e somente c, y, que é igual a f de x, é igual a 0. Para obtermos esse x que anula a função, basta resolver a equação ax mais b igual a 0. Assim, vamos passar o b para o segundo membro, ele muda de sinal e temos ax igual a menos b. Agora vamos isolar o x passando o a para o segundo termo, ele passa dividindo e ficamos com x igual a menos b sobre a. Esta é a fórmula para achar a raiz da função afim. Vamos ver um exemplo. y igual a 2x menos 4. Para achar a raiz, aplicamos a fórmula x igual a menos b sobre a. Portanto, x igual a menos 4 sobre 2. Menos vezes menos dá mais. 4 dividido por 2, x igual a 2. Observe o gráfico da função. Veja que, realmente, quando x é igual a 2, a imagem de x, ou seja, o y, é igual a 0. Graficamente, a raiz representa o ponto onde a reta corta o eixo x. Vejamos um exercício. Apresentamos a seguir o gráfico do volume do álcool em função de sua massa a uma temperatura fixa de 0 graus Celsius. Baseado nos dados do gráfico, determine a lei da função apresentada no gráfico. b. Qual é a massa, em gramas, de 30 centímetros cúbicos de álcool? Bom, como o gráfico da função é uma semi-reta com origem no ponto 0, 0, podemos representá-la pela igualdade V igual a K vezes M, onde V representa o volume, M a massa e K é uma constante. Como a reta passa pelo ponto 40, 50, podemos dizer que 50 é igual a K vezes 40, ou seja, K é igual a 50 dividido por 40, que é igual a 5 sobre 4. Portanto, uma lei da função apresentada no gráfico é V igual a 5 quartos de M. Agora vamos responder a segunda pergunta. Se o volume V é igual a 30, usando a fórmula da função temos 30 igual a 5 quartos de M. O 4 passa para o primeiro termo multiplicando. Fica 120 igual a 5 vezes M. O 5 passa dividindo.
e, portanto, a massa é igual a 24 gramas. Agora preste atenção nestes dois gráficos. Note que existem duas possibilidades para A diferente de zero. A é o coeficiente angular e indica a inclinação da reta em relação ao eixo x. No primeiro caso, A é maior que zero, ou seja, positivo. O ângulo formado pela reta com o eixo x é agudo. Neste caso, a reta representa uma função crescente. No segundo caso, A é menor que zero, ou seja, negativo, e o ângulo formado pela reta com o eixo x é obtuso. A reta representa uma função decrescente. Portanto, se A é positivo, a função é crescente. Se A é negativo, a função é decrescente. Agora vamos estudar o sinal da função do primeiro grau. O estudo do sinal da função é feito para determinar os valores de x para os quais y é igual a zero, ou seja, a raiz. Y é maior que zero e y é menor que zero. Existem duas situações possíveis. Observe os gráficos. No primeiro gráfico temos uma função crescente, ou seja, com a maior que zero. Observe que à esquerda da raiz a função é negativa e à direita é positiva. No segundo gráfico temos uma função decrescente, ou seja, com a menor que zero. Veja que neste caso, à esquerda da raiz a função é positiva e à direita é negativa. Resumindo, podemos dizer que à esquerda da raiz a função afim tem sinal contrário ao de A, e à direita tem o mesmo sinal de A. Olá, pessoal! Resolver uma inequação do primeiro grau significa determinar, através de operações matemáticas, o valor ou valores de x que tornam a sentença verdadeira. Vamos ver um exemplo. Para que valores de x a função f de x igual a 2 menos 2x é positiva? Se f de x é positiva, então f de x é maior que zero. Assim, 2 menos 2x é maior que zero. Subtraindo 2 dos dois membros, temos menos 2x é maior que menos 2. Agora vamos multiplicar os dois membros por menos 1 e ficamos com 2x menor que 2. Observe que aqui houve uma inversão no sinal da desigualdade, já que multiplicamos por um número negativo. Agora vamos dividir os dois membros por 2 e o resultado é x menor que 1. Portanto, o conjunto solução desta desigualdade é formado por todo x real, tal que x menor do que 1. Também podemos resolver esta mesma inequação através do estudo do sinal. Veja. Primeiro, achamos a raiz. 2 menos 2x é igual a zero. Menos 2x é igual a menos 2. 2x é igual a 2 e, portanto, x é igual a 1. Veja. A é igual a menos 2, ou seja, a função é decrescente. Portanto, à esquerda da raiz, a função é positiva, e à direita é negativa. O conjunto solução, neste caso, é formado por todo x real, tal que x é menor do que 1, ou seja, o trecho onde a função é positiva. Vamos resolver a inequação produto que você vê na tela, para x pertencente aos reais. Vamos resolver através do estudo do sinal. Primeiro estudamos os sinais das funções separadamente. Podemos chamar x menos 2 de f de x e 1 menos 2x de g de x. Para f de x, a raiz é x igual a 2. O coeficiente a é igual a 1. A função é crescente, portanto, os valores à esquerda da raiz são negativos e à direita positivos. Para g de x, a raiz é 1 sobre 2. O coeficiente a é igual a menos 2. A função é decrescente, ou seja, os valores à esquerda são positivos e à direita são negativos. Agora que sabemos os sinais de cada função, podemos determinar o conjunto solução usando um quadro de sinais. Veja,
Na primeira linha, colocamos as raízes das duas funções em ordem crescente. 1 sobre 2, que é a raiz de g de x, e 2, que é a raiz de f de x. Na segunda linha, vamos colocar os sinais de f de x. Veja no gráfico que à esquerda de 2, os valores são negativos e à direita positivos. Então vamos colocar no quadro. Veja, aqui está o 2. À esquerda dele é tudo negativo e à direita tudo positivo. Agora vamos ver os sinais de g de x. À esquerda de meio é tudo positivo e à direita negativo. Então vamos transferir isto para o quadro. Observe. Aqui está a raiz, 1 sobre 2, e à esquerda dela é positivo e à direita negativo. Pronto, agora já podemos achar os valores do produto de f de x por g de x. Você sabe que quando multiplicamos um número negativo por um número positivo, o resultado é um número negativo. Aqui é a mesma coisa. Observe. Neste primeiro intervalo, f de x é negativo e g de x é positivo. Portanto, o produto entre eles é negativo. No intervalo do meio, as duas funções têm sinal negativo e o produto será positivo. Neste outro intervalo, temos positivo com negativo, o que resulta em um produto negativo. O que nos interessa descobrir é para que valores de x o produto das funções é menor e igual a zero. Portanto, vamos pintar de vermelho os intervalos onde os valores de f de x vezes g de x são negativos. Agora vamos marcar as duas raízes com essas bolinhas, que indicam que elas fazem parte do conjunto solução. Portanto, o conjunto solução é todo x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a meio ou x maior ou igual a 2. Olá, pessoal! Nesse capítulo vamos estudar a função quadrática ou de segundo grau. Vejamos a sua definição. Chama-se função quadrática ou função do segundo grau qualquer função f de R em R que associa a cada x o elemento ax² mais bx mais c, em que a, b e c são números reais com a diferente de zero. Exemplo, y igual a 3x² menos 2x mais 1, em que a igual a 3, b igual a menos 2 e c igual a 1. Y igual a x² menos 4, a igual a 1, b igual a 0 e c igual a menos 4. Ou y igual a 10x², em que a igual a 10, b igual a 0 e c igual a 0. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. O coeficiente a indica se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo. Observe, quando a é positivo, concavidade para cima. Quando a é negativo, concavidade para baixo. O coeficiente c indica onde a parábola encontra o eixo y. Vamos ver agora como obter as raízes de uma função quadrática, ou seja, determinar os valores que anulam a função. Podemos utilizar a fórmula de Bhaskara. Veja. Sendo ax² mais bx mais c igual a 0, para acharmos as raízes, usamos a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta, o discriminante, é igual a b² menos 4ac. A existência de raízes reais está condicionada ao delta. Quando delta é positivo, há duas raízes reais e distintas. Observe esses exemplos. Vamos obter as raízes da função. F de x igual x² mais x menos 12. A igual a 1, b igual a 1, c igual a menos 12. Vamos calcular o delta. b² menos 4ac. 1² menos 4 vezes 1 vezes menos 12, que é igual a 49. Agora vamos substituir na fórmula de Bhaskara. X igual a menos 1, mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes 1. Menos 1, mais ou menos 7 sobre 2. E, portanto, temos duas raízes reais. X igual a menos 4 ou x igual a 3.
Observe o gráfico da função. Veja que, como a é maior que zero, a concavidade da parábola é para cima, e as raízes são as abscissas dos pontos em que a parábola intercepta o eixo x. Agora veja este outro exemplo. f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x. Calculando o delta, temos 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 0, que é igual a 4. Substituindo na fórmula de Bhaskara, x igual a menos 2 mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes menos 1. Menos 2 mais ou menos 2 sobre menos 2. E achamos duas raízes reais, x igual a 0 ou x igual a 2. Vamos ver o gráfico. A parábola intercepta o eixo x nos pontos 0 e 2, as raízes que acabamos de achar. Mas note que, como a é menor que zero, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Quando delta é igual a zero, existe apenas uma raiz real ou raiz dupla. Observe, f de x igual a 4x ao quadrado menos 12x mais 9. O delta é igual a menos 12 ao quadrado menos 4 vezes 9, que é igual a zero. Agora vamos achar as raízes. 12 mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 4. 12 mais ou menos 0 sobre 8. E, portanto, temos uma raiz real ou raiz dupla, igual a 3 sobre 2. Veja o gráfico. A parábola encontra o eixo x no ponto 3 sobre 2. Como a é maior do que zero, a concavidade da parábola está voltada para cima. Nesta outra função, você pode observar que o delta também é igual a zero e, portanto, existe uma única raiz real ou dupla, que é 2. Observe o gráfico. Aqui a concavidade da parábola está voltada para baixo, pois a é menor do que zero. Quando o delta é negativo, não há raiz real. Vamos ver um exemplo. f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. Veja que o delta é negativo, igual a menos 10. Como raiz de menos 10 não é um número real, essa função não tem raízes reais. Veja o gráfico da função. Como não existem raízes reais, a parábola não intercepta o eixo x. E como a é positivo, a concavidade está voltada para cima. Agora observe esta outra função. O delta também é negativo, menos 8. Ou seja, não possui raízes reais e a parábola não encontra o eixo x. Neste caso, a concavidade está voltada para baixo, pois a é negativo. Agora vamos estudar o sinal da função quadrática. Conforme o sinal do discriminante, podem ocorrer os seguintes casos. Quando delta é maior que zero, a parábola intercepta o eixo x em 2 pontos. O sinal da função é contrário ao sinal de a entre as raízes, e a função tem o mesmo sinal de a fora do intervalo das raízes. Agora veja, quando delta é igual a zero, a parábola intercepta o eixo x em apenas um ponto. Neste caso, a função tem o mesmo sinal de a antes e depois da raiz. Agora vamos ver quando delta é menor do que zero. Observe, a parábola não intercepta o eixo x, e, portanto, a função tem o mesmo sinal de a para qualquer valor de x. Vamos resolver um exercício. Determine para que valores de k a função f de x igual a k menos 1x ao quadrado menos 2x mais 4 não admite raízes reais. Para que a função não admita raízes reais, delta deve ser menor que zero. Então, b ao quadrado menos 4ac menor que zero. Substituindo, menos 2 ao quadrado menos 4 vezes k menos 1 vezes 4 menor que zero. 4 menos 16 vezes k menos 1 menor que zero. 4 menos 16k mais 16 menor que zero. Menos 16k menor que menos 20. Multiplicando tudo por menos 1, ficamos com 16k maior que 20. K maior que 20 sobre 16, K maior que 5 sobre 4. Portanto, para todos os valores de K maiores do que 5 quartos, a função não admite raízes reais.
Olá, pessoal! Nesse capítulo, nós vamos aprender a resolver as inequações do segundo grau utilizando o estudo do sinal da função quadrática. Vamos resolver a inequação. x² menos 3x mais 2 menor que zero. Resolver a inequação significa determinar os valores reais de x para os quais a função assume valores negativos. Vamos calcular o delta da equação. x² menos 3x mais 2 igual a zero. Delta é igual a menos 3² menos 4 vezes 1 vezes 2. 9 menos 8, delta igual a 1. Delta é maior que zero, portanto, existem duas raízes reais. Para achar as raízes, vamos substituir os valores da equação na fórmula de Bhaskara. Menos menos 3 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. 3 mais ou menos 1 sobre 2. Portanto, as raízes são 2 e 1. Observe o gráfico da função. Como A é positivo, a concavidade da parábola está voltada para cima. E como delta é maior que zero, a função é negativa no intervalo entre as raízes. Portanto, o conjunto solução é todo x pertencente aos reais, tal que x maior que 1 e x menor que 2, ou seja, o x está entre 1 e 2. Vamos ver agora como resolver uma questão conhecida como inequação quociente. Acompanhe na tela. Vamos resolver a inequação quociente. Menos x mais 3 sobre x² menos 4x menos 5, que deve ser maior que zero. Vamos chamar de f de x a função menos x mais 3. Para achar a raiz, fazemos menos x mais 3 igual a zero. Portanto, x igual a 3. Observe o gráfico. Como a é igual a menos 1, trata-se de uma função decrescente. À esquerda da raiz é positivo, à direita é negativo. Agora, chamando de g de x a função que aparece no denominador, x² menos 4x menos 5. Vamos calcular o delta. Delta é igual a menos 4² menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Delta igual a 36. Agora vamos achar as raízes. X igual a 4 mais ou menos 6 sobre 2. Portanto, as raízes são x igual a 5 e x igual a menos 1. Veja o gráfico. Como o coeficiente a é igual a 1, a parábola tem concavidade para cima. Entre as raízes, a função é negativa e fora das raízes é positiva. Agora que sabemos os sinais de cada função, podemos determinar o conjunto solução usando o quadro de sinais. Vamos colocar as raízes em ordem crescente, menos 1, 3 e 5. Na segunda linha, colocamos os sinais de f de x, positivo à esquerda de 3 e negativo à direita. Na terceira linha, vamos colocar os sinais de g de x, negativo entre as raízes menos 1 e 5 e positivo fora das raízes. Na última linha, vamos achar os sinais da função f de x sobre g de x. Veja, à esquerda de menos 1 temos positivo dividido por positivo. Portanto, o quociente entre eles é igual a um número positivo. Entre menos 1 e 3, positivo dividido por negativo. O resultado é um número negativo. Entre 3 e 5, negativo dividido por negativo, que resulta em um número positivo. E à direita de 5, negativo dividido por positivo, que é igual a um número negativo. O que nos interessa determinar é para que valores de x o quociente das duas funções é positivo. Pelo quadro você pode ver que ele é positivo para os valores menores que menos 1 e para valores entre 3 e 5. Observe que as raízes estão marcadas com este círculo, o que significa que elas foram excluídas. Portanto, o conjunto solução é x pertence a R, tal que x menor que menos 1 ou x maior que 3 e menor que 5. Bom, galera, aqui encerramos nosso primeiro DVD aula de matemática. É muito importante que você estude todos os tópicos abordados nesse DVD, porque eles serão a base de tudo que você vai aprender daqui para frente. Então, bons estudos e até o próximo DVD aula!